Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos para a segunda parte, que é a citometria de fluxo, tá bom? Para encerrar agora essa parte de imunofluorescência, tá bom? A citometria de fluxo é a imunofluorescência, geralmente também, ela pode ser nas duas maneiras, né? Direta e indireta também. Posso utilizar para ver somente uma estrutura, de você analisar somente uma partícula, um marcador de superfície, ou também vários ao mesmo tempo. Então, a citometria de fluxo ela pode ser ambas, né? Direta e indireta, tá? A citometria de fluxo ele é um método utilizado para estudar, então, células e é um resultado de aplicação de técnicas desenvolvidas na área da computação, né? Da produção de anticorpos monoclonais, de fluorocromos, na tecnologia de raio laser, na eletrônica, e permite avaliar características físicas, químicas, biológicas de vários tipos celulares. Então, eu consigo analisar células humanas, células de animais, protozoários, fungos, bactérias, previamente preparados e marcados com anticorpos monoclonais ou policlonais conjugados a fluorocromos, tá? Então, é o mesmo princípio, igualzinho de conjugação e marcação, igual da microscopia de fluorescência, tá bom? Esses fluorocromos, mais uma vez, eles são excitados por uma radiação laser e emite um comprimento de onda-cor, que é detectado por um sensor, que a gente chama de fotomultiplicador, que são os PMTS, tá? Capaz de converter a luz captada em sinais eletrônicos. E aí, esse sinal eletrônico é enviado ao computador, possibilitando, através de um software específico, fazer uma análise multiparamétrica para obter resultados. Essa análise é realizada através de representações gráficas da intensidade de fluorescência emitida pelo fluorocromo e as respectivas características morfológicas das células. Tá bom? Aí eu especifico várias citometria, então porque citometria de fluxo, cito porque é célula, metria porque ele consegue medir o tamanho da célula e fluxo porque ele é em movimento. E a gente chama essas técnicas de Fluorescence Adversarial Cell Sort, que é o tipo que a gente chama de sistema FACS, tá? Aqui mais com relação a como que faz a produção de anticorpos monoclonais, a gente já teve essa parte na aula, não vou entrar nisso, de como que é produzido os anticorpos, tá? Como que é as estruturas dos anticorpos, e a ligação dele com os antígenos, tá bom? Então, esses tipos na técnica de citometria de fluxo, pode utilizar anticorpo polimonoclonal, mas o ideal na citometria é utilizar anticorpo monoclonal. Diferente da microscopia de fluorescência, que pode utilizar um ou outro e não tem problema, na citometria o ideal é mono, tá? Que diminui bastante a interferência com relação à marcação. Então, o anticorpo monoclonal é o ideal para a citometria, tá bom? Mas se tiver poli também, mas pode ser que tenha bastante interferência aí, tá bom? Anticorpos monoclonais têm maior boa produção, ele é homogêneo, ele é caracterizável, pode ser em larga escala, ele é mais específico, então por isso que é ideal o monoclonal para citometria, tá bom? Aqui mostrando mais com relação ao princípio da citometria de fluxo, né? Então, para utilizar a citometria de fluxo como uma ferramenta, né, para você analisar as amostras do paciente, sempre numa suspensão, tá bom? Pode ser amostra de sangue periférico, pode ser amostra de cultura celular, de medula óssea, de tecido, de líquor. As células devem ser geralmente dissociadas para poder evitar a formação de grumos, né, na suspensão. Pode-se escolher partículas ou moléculas celulares de interesse que você quer fazer a marcação e escolher, mais uma vez, os fluorocromos, que é necessário, tá? Para saber a configuração para o citoma de fluxo a ser utilizado, tá bom? Então, por isso que é importante saber os fluorocromos que você vai ser utilizado. Tem que ser fluorocromos diferentes se você quer analisar estruturas diferentes, assim como a emissão final, o ideal é não utilizar emissões de comprimento de onda que sejam muito próximos, tá bom? As vantagens, então, do citometria de fluxo, porque você consegue detectar o tamanho relativo da célula, granulações, pode emitir de 2 a 7 emissões fluorescentes diferentes, tem outros agora, uns novos, mais robustos, que pode até mais de 12 emissões fluorescentes e milhares de células por segundo. Então, diferente da microscopia de fluorescência, demora um tempinho ali, né, para você fazer todo o preparo na aquisição da amostra, numa lâmina, fixar, aqui você vai fazer um tubo de ensaio e suspensão, né, marca com um anticorpo conjugado com o fluorocromo e em milhares de células por segundo você já tem um resultado. A desvantagem também é um equipamento muito caro e tem que treinar,
também tem que ter muita habilidade técnica para analisar a citometria, para trabalhar com citometria de fluxo, tanto para manipular o equipamento, tanto para análise, tá? Pode ser utilizado para imunofenotipar linfócitos, para pacientes pelo HIV, diagnosticar e prognosticar leucemias. Isso aqui são tipos de princípios mais utilizados na imunologia clínica, tá bom? O citometro de fluxo, então, ele possui um sistema fluídico, ele possui um sistema óptico ou sistema eletrônico, tá? Esse sistema fluídico, então, mais uma vez, por que ele é importante, né? Porque ele vai estar suspenso em um tubo. Então, você vai pegar amostras do paciente, em líquido, né? Vai estar suspenso, né? Dentro de um tubo de ensaio. Então, por isso que a gente fala que é sistema fluídico, tá bom? Então, o sistema fluídico introduz e alinha as partículas em um fluxo contínuo. Diferente do sistema óptico, né? O sistema óptico é importante por quê? Porque para ter as informações de emissão de luz, né, ele vai representar prioridades da célula, né? Vai determinar e vai conseguir demonstrar através da luz a partir de um determinado PMT, né? Então, para isso, é necessário então, que a luz emitida pelo fluorocromo e a luz do laser refratada pela célula passem por filtros com propriedade específica, para permitir, portanto, a passagem de determinados comprimentos de onda e refletir outros também, direcionando sempre a luz para os PMTs, tá bom? Quem está mostrando aqui no desenho, tá? A gente também tem um foco de laser, tá? Tem tipo de filtro, deixa eu ver se é isso aqui, tá? Então, nesse sistema óptico, como eu falei, que vai ter o processo aqui da emissão de luz. E aqui nós temos tipos de filtros inseridos nesse sistema óptico, tá? Nós temos também filtros dicróicos, bem parecido lá um pouco com a microscopia de fluorescência, tá? Que esses filtros dicróicos, né? Eles são capazes de refletir um determinado comprimento de onda e também permite deixar que os comprimentos passem e atravesse o filtro. Ele pode ser do tipo long pass, tá? Que reflete um comprimento de onda e deixa passar comprimentos de onda maiores. Short pass, que reflete o comprimento de onda e deixa passar comprimentos de onda menores. Também tem filtros de interferência, que deixa passar um comprimento de onda específico e evita o comprimento de onda diferente daquele que se deseja detectar interfira, que são chamados dos band pass. E também nós temos o filtro de bloqueio, que tem uma maior importância no processo de reflexão. Então, ele não deixa passar nenhum comprimento de onda acima daquele que ele reflete, que são chamados de bloque, tá? Então, além de citar os fluorocromos, a luz do laser, que no caso utilizado nesse citometria de fluxo, é o laser argônio, tá? E ainda mostrando aí, ó, tem um tipo de laser azul, que pode ter 488 nanômetros, também um laser vermelho, 635 nanômetros. Então, é igualzinho, tá vendo? A microscopia de fluorescência. Então, tinha um laser lá violeta, posso inserir mais de um se eu quiser. E na citometria de fluxo também tem o laser, para poder fazer essa excitação do fluorocromo, tá bom? Então, claro, quanto mais laser tiver inserido, mais robustez eu vou ter no meu citômetro de fluxo, mais diversos parâmetros de diferentes emissões de fluorescência diferente eu vou obter, tá? Então, por isso que é importante ter esses lasers, né? Porque ao interceptar aí a célula, ela vai ser refratada, ela vai ser dispersada, permitindo que propriedades físicas da célula, como tamanho e granulosidade, consiga ser avaliado. Essa luz dispersada na mesma direção do laser, a gente chama de forescatter, tá? Que a gente chama de FSC, quem está mostrando aí, ó, FSC diode, tá? E permite analisar, então, esse forescatter permite analisar o tamanho celular. Quanto maior for a partícula, maior será o ângulo de incidência da luz do laser, que vai ser, então, portanto, dispersada pela partícula e vai atingir o fotossensor, tá? A luz do laser, ela é refratada devido à granulosidade celular e também a luz emitida pelos fluorocromos. Elas vão ser captadas, vão ser enviadas por lentes que vão direcionar lateralmente para os PMTs de acordo com a configuração óptica, de acordo com os filtros que estão inseridos nesse citômetro. Então, esse filtro dicróico aqui, que a gente chama de long pass 488,
deixa passar todos os comprimentos de onda acima de 488. E aí ele vai refletir a luz do laser argônio refratada pela célula e direciona para um filtro de interferência, que é o bandpass, que vai deixar passar comprimento de onda de 488. Depois, quando chegar ao PMT, a luz detectada vai determinar o que chamamos de size scatter, né, ou granulosidade celular, e ao mesmo tempo as fluorescências que passam pelo filtro de Crocker, que é o long pass 488, deixa eu voltar aqui, long pass 488, que está mostrando aqui em cima, aqui 488, vão ser repetidas por um outro filtro dicróico, long pass, para determinar o comprimento de onda e vai chegar ao PMT. Aí, após passar por um filtro de interferência bandpass, específico para cada fluorescência, aí vai começar a emitir ali a fluorescência, a emissão de fluorescência, ou seja, vai conseguir visualizar a fluorescência aí da sua amostra, tá bom? Então, aqui mais mostrando então com relação à câmera de fluxo, aqui mostrando com relação à convergência hidrodinâmica, então tem um foco de laser ali, né? Então, geralmente, depois que você preparou essa amostra, esse tubo que contém a suspensão de células, ela vai ser acoplada ao citômetro de fluxo, quem está mostrando aqui, então, esse no tubinho aqui dentro, tá? E aos poucos vão ser aspiradas por um sistema de pressão, tá? Que vai levar a uma câmara especial que a gente chama de flow cell. Além de receber também a suspensão de células, essa câmara é banhada por uma solução salina, tá? Uma solução salina, que vai ser responsável, então, por o fluxo contínuo, tá? Que nem está mostrando aqui no desenho. Então, ele vai forçar a acomodação das células uma atrás da outra, de forma que, ao deixar essa câmera, passa por esse pequeno orifício, tá bom? Que vai ser individualmente interceptada por uma radiação laser, tá? Quem está mostrando aqui o foco do laser. Então, este encontro vai resultar na refração da luz do laser e na emissão de fluorescência, de acordo com o fluorocromo presente na célula, que é interceptada pelo laser. Então, no momento que ele passa aqui, vai passando célula uma a uma, tá? Aqui, ó. Filtro de ar vai gerar na pressão do fluido, então eu coloco o meu tubo lá no meu citômetro, vai ter uma pressão, esse fluido aqui envolvente, tá? Que vai passar aqui, tá vendo? Então, as células estão todas aqui no tubinho, no momento que ela passa por esse sistema fluídico de pressão, ela vai ficar alinhada uma a uma, tá vendo? Toda alinhadinha. E vai passar esse foco de laser em cada célula. Cada célula que passar aqui, ele vai ler. Ah, essa aqui é uma célula grande, que tem grânulo, que tem fluorescência tal. Aí ele joga para um lado. Ah, essa célula é um tamanho pequeno, com pouca granulosidade, tem outro tipo de fluorocromo. Joga para o outro lado, tá bom? Então, isso é uma convergência hidrodinâmica. Tá vendo? Então, ela pode alinhar assim. Por isso que é importante sempre passar a sua amostra, o seu tubo de células em suspensa, numa pressão de ar que a gente chama de low, ou seja, baixa pressão. Porque se você coloca em baixa pressão, ele vai colocar a célula uma a uma, devagarinho, uma em cima da outra. Se você coloca numa pressão high, tá vendo o que acontece? Vai todas as células de uma vez só e elas perdem o alinhamento. Então, pode ser que no momento que eu fizer a minha leitura, ele vai ler duas ao mesmo tempo. Só que vai acontecer, não é que ele vai ler duas ao mesmo tempo, ele vai ler a primeira que bater aqui, porque a que tiver aqui do lado, ele não vai ler. Aí você vai perder a contagem dessas células. Então, por isso que é importante fazer a aquisição da amostra desse paciente no citometria de fluxo, numa pressão que a gente chama de low, tá? Mais uma vez, sistema óptico, então, a partir do momento que passa essa amostra e começa esse processo aqui de laser, já entra no sistema óptico, né? Que é composto por laser, por lentes para moldar e alinhar o feixe do laser, tem diversas coleções de lentes que vai captar a dispersão e a luz fluorescente emitida pelas partículas, que vai interagir com o feixe do laser, e um sistema de espelhos ópticos e filtros que vai direcionar os comprimentos de onda da luz para detectar através de detectores ópticos específicos, que é isso daqui, né? Então, como eu tenho vários tipos aqui de filtros inseridos, né, que no momento que a minha célula passar aqui, dependendo do fluorocromo que ele tiver, ele vai bater e vai emitir um comprimento de onda diferente. Então, por isso que se eu tiver uma suspensão de células marcada com diversos tipos de fluorocromos, né, vamos supor que eu tenho aqui marcado 1, 2, 3, né, 4, 5. Tenho 5 marcações diferentes, 5 fluorocromos diferentes marcados na minha célula. Então, na hora que ele bater aqui, ele vai conseguir direcionar para cada uma ali, tá vendo?
da emissão de comprimento de onda e a partir disso emitir uma luz diferente, uma fluorescência diferente. Então aqui, por exemplo, mostrando mais em rosinha, aqui laranjinha, amarelo, azul e verde, tá bom? Os ciclos jovens, como a gente já falou para vocês. Os fluorocromos respectivos, comprimentos de onda de excitação e emissão. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela de fluorocromos que são muito utilizados na citometria, tá? Então, o FITS nós já falamos, está muito utilizado, então ele emite em 488, geralmente emite 525, tá bom? E dá uma cor verde. A Alexa 488 também, né? Você vê que é bem próximo, tá vendo? Também tem uma cor verde. O PE 488, 578 dá uma cor mais amarela. Tem o Percepi, que dá a cor vermelha, tá vendo? Cada tipo de fluorocromo, o laser de excitação, muitos deles são bem próximos ou parecidos, né? Mas a emissão ela é bem diferente entre elas. Então, por isso que é importante utilizar, mais uma vez, fluorocromos que emitam, né, esse comprimento de onda um pouco mais distante do outro. Vamos supor, eu quero fazer uma marcação para analisar linfócitos CD4 e CD8. Como que eu faço para ter uma melhor marcação na citometria de fluxo? Utilizo um FIT 525, tá vendo? E vou utilizar agora um Percepi 675, tá vendo? Olha como é distante um do outro. Então, isso aqui não vai ter interferência. Então, eu vou conseguir ter a minha fluorescência normal aqui, sem nenhum tipo de interferência, e analisar tanto o meu CD4 quanto o meu CD8, tá vendo? Então, por isso que é importante. Agora, se eu utilizar um FIS que é 525 e o outro que é 519, aqui já é um problema, que isso aqui vai dar interferência e acaba que você não vai ter o resultado correto, tá bom? Que nem, deixa eu ver outro caso aqui, deixa eu ver, aqui. 615, 655, 655 com 675, tá vendo? É muito próximo, então isso de fato pode ser uma interferência, tá bom? Aqui só mostrando com relação à dispersão, porque nesse momento, nesse processo óptico, depois que vai passando célula a célula, ele vai começar a entrar agora no sistema eletrônico, né? E aí o que acontece? No sistema eletrônico vai começar a pegar esses valores e gerar dados. E que dados primeiros que vão ser gerados na citometria de fluxo? É analisar tamanho e complexidade da célula. Então, o citômetro de fluxo consegue tanto diferenciar tamanhos de células, grandes, médios, pequenos, qualquer tipo de tamanho, e também a complexidade, se as células têm grânulos ou não têm grânulos. Então, quando ele faz um ângulo de dispersão lateral, que a gente chama de size scatter, significa que ele está vendo a complexidade da célula, se ele tem grânulos, se ele não tem grânulos, se ele tem muita organela, se tem pouca organela, por exemplo. Já o ângulo de dispersão frontal, que é o FOIL scatter, ele vê o tamanho da célula, tá? Então, dispersão frontal vê o tamanho da célula e dispersão lateral vê a complexidade da célula, tá? Aqui mostrando mais a estrutura com relação a etapa por etapa, tá vendo? Então, coloca a amostra aqui, vai passar pelo feixe de laser. Os anticorpos monoclonais associados a fluorocromos são ligados à superfície de uma célula, então vai passando aqui. A partir do momento que cada célula que vai passando aqui vai ter uma dispersão de luz para frente, além de dispersão lateral de luz, para poder ver tamanho e complexidade, tá vendo? Vai passar pelo filtro, né? Os filtros, né? Diferentes tipos aí que vai fazer excitação desse fluorocromo e emitir o comprimento de onda, né? No filtro. Aí depois disso, no 5, a luz refletida então vai passar por esses filtros, vai detectar por tubos fotomultiplicadores, que é aqueles PMTs que eu falei para vocês, que vai converter esse sinal luminoso em sinal eletrônico. Esse sinal eletrônico vai aparecer no computador, então entra na parte de análise de dados, tá bom? Aqui mostrando a marcação, tá vendo? Então eu posso fazer marcação de CD4 e CD8 ao mesmo tempo na amostra do paciente e analisar na citometria de fluxo. E cada um deles vai emitir uma cor diferente, se, claro, utilizar fluorocromos diferentes, tá bom? E vai emitir aqui, tá vendo? Contagem de células, normalmente que ele passa aqui, passa pelo laser, emite a luz fluorescente, consegue detectar pelo computador e ele consegue até fazer contagem de células também, o citômetro de fluxo. E o sistema eletrônico, né? Então, depois que passou por esse processo aqui, né? E refletiu, passou pelo fotomultiplicador, vai converter esse sinal luminoso em sinal eletrônico. E o sinal eletrônico vai converter os sinais ópticos em sinais eletrônicos proporcionais, digitalizando-os para sinalizados no computador, tá? Esses fótons captados, então, pelos PMTs, então, eles vão ser convertidos em impulsos elétricos, então, envia para o computador,
e vai utilizar para representar a intensidade da fluorescência em cada PMT, de forma analógica ou digital. Então, geralmente no sistema eletrônico, você pode fazer isso tanto de forma offline, online, né? Ou seja, tá, no momento ali que você está no microscópio, ou na citometria de fluxo, no momento que eu estou passando no meu computador, eu já consigo ver a análise das minhas células, a fluorescência, mas se eu quiser também fazer essa análise eletrônica offline, eu também posso, utilizando alguns tipos de aplicativos, né, ou tipos de programa. Eu até vou abrir aqui para vocês, eu coloquei um vídeo falando da citometria. Eu vou até tirar o áudio, só para mostrar mais a parte do equipamento para ficar mais claro para vocês, tá vendo? Então aqui mostrando as células estão em suspensão, tudo junto misturado lá na amostra do paciente, né? Então uma amostra heterogênea, aí ó, o tubinho de ensaio que a amostra lá é um tubo específico para citômetro de fluxo, tá? Não é um tubo de ensaio de vidro, ele é feito de plástico mesmo, tá? De poliestireno. Aí tá lá a amostra do paciente, tá vendo? Aí você vai introduzir, tá vendo, nesse feixe aqui, que já começa aqui o processo fluídico, tá vendo? Encaixou, ele gruda aqui bonitinho. Aí dentro dele, tá vendo? Já tá passando um feixe de luz, as células alinhadas uma a uma, então no low, né? Esse é o ideal. Cada célula que vai passando aqui, ele vai lendo, tá vendo? E passando no filtro, convertendo o sinal eletrônico. Ó. Passando no filtro, converte sinal eletrônico, tá vendo? Terminou de fazer, já posso colocar outra amostra do paciente, tá vendo? E a amostra, tá? Aí, quanto que te puxa de amostra? Geralmente, se você deixar dentro do tubo em torno aí de 200, 500 microlitros, aí é o ideal de célula ressuspensa, tá bom? Porque ele puxa bastante, depende do número de eventos que você vai adquirir, tá? Porque você tem que mostrar para o citômetro o quanto que você quer que analise de células. Eu quero que ele faça a análise de CD4, CD8 num total de 1 milhão de células. Então, você tem que determinar para ele quantas quantidades de células que você quer que ele adquira. Aqui passando aqui o feixe de luz, tá vendo? Então, nesse momento ele vai conseguir fazer o size scatter for scatter, ver tamanho e complexidade na hora que bate o laser nessa célula, tá vendo? E a partir desse momento começa a converter todos esses valores aqui ópticos em valores eletrônicos, que é assim que você vê no citometria de fluxo, tá vendo? Pode ver em forma de histograma, para ver se realmente está conseguindo visualizar essas células, tá? Aqui ele vai começar a ver, tá vendo, complexidade. Se tem grânulo, como que é a estrutura dele, tá vendo? E da mesma maneira ele também consegue falar para você em relação à complexidade. Quanto maior a complexidade, mais para cima ele fica. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Consegue fazer contagem de células, tá vendo o total, tanto com relação à complexidade quanto com relação ao tamanho. Ó, tá vendo? E a partir disso você consegue já, na parte eletrônica, visualizar a fluorescência, a corzinha. Então aqui tá vendo? Ele tá falando que tudo que tá em azul aqui, de fluorescência, são neutrófilos. Tudo que tá aqui em vermelhinho, nessa parte de baixo aqui, nesse meio, são monócitos. E tudo que está em verdinho nesse pico aqui são linfócitos, tá vendo? Então ele consegue distinguir aqui em relação a tamanhos de células e também a complexidade em relação ao que tem dentro dessa célula. Então, geralmente quando é uma célula que tem muito grânulo, ela sempre fica mais na parte de cima, nesse gate, quando a gente vai analisar na citometria de fluxo, tá? Eu já vou mostrar mais pra frente. Então você consegue ver isso, consegue ver tudo sobreposto um do outro, tá vendo? Aqui mais falando com relação à célula e a complexidade que ele detecta. E aí, a partir do momento que ele faz isso, agora ele vai começar a ver quem tem fluorescência e quem não tem fluorescência. Porque como eu marquei esse neutrófilo aqui, vamos supor, para ver o marcador de neutrófilo, se eu marquei um linfócito, quero ver CD4, por exemplo, aí ele vai começar agora a analisar a fluorescência. Então, primeiro ele vê tamanho, depois ele vê complexidade e depois agora ele vai ver a fluorescência. Também da mesma maneira baixa no feixe de luz,
e vai emitir um sinal eletrônico, tá? Emite o sinal eletrônico. Aí, a partir disso, ele vai começar a falar para você, olha, quantos neutrófilos, por exemplo, tem aquela fluorescência, ou seja, tem aquele marcador que você está analisando, tá vendo? Através de fotomultiplicadores, tá vendo? Da amostra. E você vai adquirindo lá no citômetro até você conseguir ter a sua resposta, até você ver o quanto que é suficiente de células que precisa ser ali adquiridas para ter o resultado do paciente, tá bem? E depois, por último, você faz a análise dessas células, que é a parte mais complexa. Então, realmente, esses cursos de citometria, gente, eu não estou dando para vocês mais o prévio, porque isso aqui é dias, tá? Às vezes é um curso de uma semana, tá? Ou mais de uma semana para você conseguir entender isso, tá bom? Eu vou deixar lá no final da aula a disponibilidade desse site aqui para vocês verem, é bem legal. E aquela parte que eu falei para vocês que você pode analisar de forma offline, é você fazer todo o processo de aquisição no citômetro de fluxo e querer depois analisar a amostra do paciente em programas que a gente chama de FlowJo. Esse programa aqui, FlowJo, ele é muito legal, porque depois que você adquiriu toda a amostra do paciente, viu que é tamanho, viu que é granulosidade, se floresceu, se não floresceu, como que eu posso laudar agora? Como que eu vou analisar? Célula a célula, isso é manualmente, vocês que vão fazer isso, o operador, de forma offline. Então tem que ficar o dia todo lá na frente do citômetro de fluxo, né, para poder analisar. É fazer isso de forma offline, que é o FlowJo. Então tem muitos laboratórios que compram a licença do FlowJo para analisar depois. Então geralmente usa, por exemplo, hoje, quarta-feira, para adquirir todas as amostras do paciente, adquiriu, joga o tubo fora, joga a amostra fora, mas já está todos os dados salvos. Vai estar salvo no citômetro, você passa esses dados para um pendrive e no pendrive, no computador à parte, você analisa isso de forma offline por esses programas que se chama FlowJo, tá bom? Que é bem legal. Bom, e aí voltando ao sistema eletrônico, todo o sistema eletrônico ele vai começar então a dar os parâmetros para vocês, tá vendo? Então ele vai colocar para vocês parâmetros de Foiskert, de tamanho, de complexidade e depois os parâmetros de fluorescência. Aqui no caso eu coloquei um exemplo de uma célula que além de eu ver o tamanho e complexidade, ele tem 3 tipos de marcações diferentes. Então vamos supor que eu quero ver CD3, CD4 e CD8. Então cada um deles vai ser um fluorocromo diferente, cada um deles vai emitir comprimentos de onda diferente. Então no mesmo tubo de uma amostra de um paciente, eu posso ver tamanho de célula, eu posso ver complexidade de célula, posso fazer quantificação, o quanto o paciente tem de amostra ali de linfócitos, tá? Por exemplo, e ainda ver o quanto que o paciente tem de forma quantitativa de CD3, de CD4 e de CD8, tá? Por isso que isso é muito utilizado para pacientes, por exemplo, HIV, né? Tem que utilizar sistemas eletrônicos de fluorescência, de citometria, para poder ver quanto que essas células estão morrendo, tá bom? Aqui mostrando mais com relação à fluorescência, que eu já falei na parte de microscopia, né, do comprimento de onda, excitação, é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? A única diferença é que você tem um sistema fluídico, né, aqui, e um sistema eletrônico que gera diversos dados, né, tá? Aqui mostrando mais com relação às fluorescências, porque tem vários tipos de citômetro, tá bom? Eu coloquei como exemplo para vocês aqui o citômetro, o Calibre, tá? Que geralmente ele coloca detector FL1, FL2 e FL3. Cada tipo desses tipos de detector que corresponde a um comprimento de onda diferente de excitação, tá vendo? Mas aí depende muito do citômetro. Tem citômetro que não tem esses parâmetros de FL1, FL2 e FL3, ele tem já FITS, Percipi, já vai direto no nome do fluorocromo, então depende de cada citômetro. Aqui só simulando mais uma vez com relação às células, tá? Esse eu coloquei como exemplo aqui um tipo de citômetro de fluxo que a gente chama de, por exemplo, o CellSort, tá? Então, o CellSort, por exemplo, é um tipo de citômetro que, além de fazer tudo isso, eu também consigo separar as células de interesse e as células de não tem interesse. Então, vamos supor que, eu quero que caia, depois que eu fiz toda a quantificação, né, vi o tamanho, complexidade, vi se tem marcação de CD4 e CD8 nessa célula, eu quero saber o quanto de células que eu tenho do paciente de CD4, né, e eu quero que caia nesse tubo aqui, e eu quero que as células que não têm CD4 caiam nesse tubo aqui. Eu posso fazer. E ao mesmo tempo também, eu posso fazer separação
de células que são fluorescentes e células não fluorescentes, tá? E isso partiu, né, esse citômetro de sorte partiu a partir da própria textometria de fluxo, porque como na citometria de fluxo, no momento que ele está passando aqui as células, ele vai detectar tanto as células fluorescentes quanto não fluorescentes, aí os caras pensaram, pô, então, já que ele consegue fazer isso, essa distinção de quem floresce e de quem não floresce, por que a gente não faz um sorte? Depois de ele fazer todo o processo, eu colocar outros tubos dentro do citômetro e fazer com que caia nesse tubo aqui só as células que eu tenho interesse, e as células que não têm interesse, ou células que floresceram e células não floresceram. Então, isso é uma outra técnica ainda, mais avançada de citometria de fluxo, tá bom? Que é o cell sort, e que é muito utilizada para transplante. Então, se eu quero fazer transplante de célula-tronco, né? E aí você faz a coleta de medula óssea do doador, eu quero separar só a célula-tronco, eu posso utilizar a citometria de fluxo cell sort, porque aí, depois que quantificou quanto que o paciente tem de célula-tronco, agora, depois que eu vi quanto que tem, essa amostra eu posso fazer separação, fazer com que caia no tubo aqui só as células-tronco, que caia nesse tubo aqui as células que não são células-tronco. É sensacional, tá? Aqui mostrando mais a parte continuando a parte eletrônica, tá bom? Agora aqui a parte mais final. O espalhamento de luz incidente por ser de 2 tipos. Então, a gente tem o baixo ângulo de dispersão e o ângulo anti de dispersão. Então, estou vendo o tamanho e estou vendo a granulosidade. A fluorescência emitida por cada fluorocromo é detectada por fotodetectores e convertida em sinais processados, então, no sistema eletrônico. E esses sinais são emitidos pelo fluorocromo. Então, o que eu estou falando para vocês? Depois que foi adquirido a amostra, então você percebe que eu consigo ver as populações de células no meu citômetro de fluxo. Então, você vê que os granulócitos ficam um pouquinho mais aqui para cima, tá vendo? Porque ele tem bastante grânulo. Os monócitos ficam aqui mais nessa região, linfócitos, basófilos e restos celulares, porque também aparecem células mortas. Aqui, mais uma vez, sistema eletrônico. Então, aqui é desse jeito que eu visualizo as células no citômetro, tá vendo? Então, eu posso deixar só de uma cor só, posso deixar para aparecer as cores, tá vendo? Então, aparece lá o azul, o verde, o vermelho, o amarelo, tá vendo? Posso deixar dessa maneira também, posso deixar em forma de histograma do jeito que você quiser, tá? Aqui mais com relação a quando eu passo uma amostra, vamos supor que eu passo uma amostra de um sangue periférico no citômetro de fluxo, tá? E eu faço coloco a amostra do paciente, eu quero ver como que está a dispersão de células. Então, na hora que eu faço dispersão de células, como que eu consigo visualizar essas células na parte eletrônica? Desse jeito. Geralmente os blastos, ele fica mais nessa parte de cima, tá vendo? Na parte esquerda. Então, aqui tá vendo, ó, volume, tamanho e complexidade. Então, os blastos, eles são mais grandes, né? Então, ele fica mais nessa região, tá vendo? Os polimorfonucleares, então as células que têm núcleo e que ainda tem granulosidade. Então, eles ficam mais aqui na parte da direita, aqui na parte de cima, porque além de ser grandes, eles também têm granulosidade. Os monócitos ficam aqui nessa região, tá vendo? Os linfócitos e também lá no cantinho do canto esquerdo do gate, a gente chama de gate isso aqui, tá? Você vê debris, então células mortas, hemácias e plaquetas sempre tende a ficar aqui. Então isso tem que ter um certo cuidado, que geralmente quando faz citometria de fluxo, o ideal é essa amostra do paciente é você remover as hemácias. É você fazer um leasing de hemácias, tá? Remover essas hemácias, porque como o sangue periférico tem muita hemácia, o que vai acontecer é que por ter muita hemácia, pode ser que ela venha tudo para cá e essas células aqui não apareçam. Então, por isso que é ideal você lisar essas hemácias, tá bom? No citômetro de fluxo, a mesma coisa, gente. Tratamento com a amostra é igual de fluorescência. Também tem que titular um anticorpo, tem que ver o quanto de anticorpo que é suficiente para colocar nessa amostra, tempo de incubação, é o mesmo princípio, tá bom? Aqui mostrando mais uma vez a dispersão, tá vendo? Forescatter e SciScatter, então tá vendo os neutrófilos ficam aqui, então eles têm grande quantidade, que a gente tem mais neutrófilo, né, no sangue periférico, então aqui mostrando os neutrófilos, aqui os monócitos, aqui os linfócitos e aqui são debris, restos celulares, hemácias ou plaquetas, tá bom? Aqui mostrando mais uma vez, tá vendo? Ó, granulócitos, monócitos, linfócitos, vendo sempre em tamanho e complexidade, tá vendo? Cada ponto significa uma célula identificada. Então, cada pontinho desse que está marcando aqui é uma célula. Cada ponto desse fluorescente é uma célula. Estão divididas para dispersão frontal, forward, que é a forescatter, né, tamanho. E também para dispersão lateral, SciScatter, que é a parte de granulação e complexidade. Esses círculos aqui indicam, né,
as células que pertencem ao grupo de tamanho e complexidade próximos, tá bom? E aqui que eu cheguei para vocês que é importante, porque no caso aqui, vamos imaginar que eu quero ver CD4 e CD3, quero ver marcações de linfócito, tá? Então eu peguei o sangue periférico do paciente, aí como é que eu faço para ver célula CD4 e CD3 de linfócito? Vou selecionar a população de linfócitos, tá? Porque eu quero ver se CD4 e CD3, eu não vou encontrar CD4 e CD3 aqui nem aqui, porque isso aqui é granulócito, isso aqui é monócito, isso aqui é resto celular, tá? Então, eu vou selecionar somente o linfócito e lá no sistema eletrônico, tá? Por isso que eu falo, isso é prático, dando para vocês uma prévia, tá bom? Lá no sistema eletrônico, quando você pega essa população de linfócitos, dá um duplo clique nele e vai abrir um outro gate, tá vendo? E você vai visualizar isso daqui. O que eu estou visualizando aqui? Somente linfócito CD4 e CD3, tá? Onde CD4 está conjugado com o fluorocromo Percipi, tá vendo? E o CD3 está conjugado com o fluorocromo FITS. Tá, então tá vendo? Dois tipos de marcações de antígeno próprio, né? Que tem fluorocromos diferentes. Então, quando eu vou ver o gate, olha que legal na citometria de fluxo. Eu consigo ter vários tipos de resultado. Como? Vocês percebem aqui que, geralmente, a marcação, né? Você tá vendo aqui em relação à quantidade de células, né? Com relação ao tamanho e complexidade. Mas com relação a você ver a marcação desses marcadores na célula, você sempre vê em escala log. Tá vendo? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a segunda, tá? Aqui já é um número mais absoluto, né? E aqui você consegue ver sempre em escala log. Então, geralmente, como eu sei, professora, que é positivo ou que é negativo para CD4 e CD3, tá? Aí você tem que utilizar que a gente fala aqui, a gente chama de técnicas de compensação de amostra. No momento que você está colocando o seu tubo no citômetro, além de você colocar a amostra do paciente, você tem que colocar uma amostra, que a gente chama de controle negativo. Tem que também, se for necessário, né, se possível, amostra de controle positivo. E tem que utilizar também tubos com marcação. Célula somente marcada com Percipi, célula somente marcada com CD3, célula que não tem nenhum tipo de marcação e célula marcada com os dois tipos, CD4 e CD3. Ou seja, essa célula marcada CD4 e CD3 seria meu controle positivo. Essa célula que não tem nenhuma marcação é meu controle negativo. Então, geralmente eu utilizo ela para zerar no meu citômetro, para conseguir distinguir agora quem é positivo e negativo. Um tubo só com a marcação de Percipi e um tubo só com a marcação de FITS para ver se realmente o meu anticorpo está funcionando. E a partir disso, desses resultados que eu vou ter, eu vou fazer compensação desses valores de negativo, de positivo, esses marcadores só com Percipi ou só com FITS, compensando esses valores com a minha amostra do paciente. Tá vendo como é complexo? É muito difícil. Então, realmente, você tem que ter prática, gente. Esses aqui, se quem tiver interesse nisso, faça um curso. Faça o curso na Dofulutz, faça o que eu falei para vocês, faz o curso na BD, tá? Porque eles vão ficar lá uma semana fazendo o curso, aprendendo isso na prática, porque realmente não é fácil, isso aqui é difícil, tá bom? Mas, voltando, eu vejo aqui que está sempre escala log, tem que estar escala log, tá? E aí eu consigo ver no meu gate vários tipos de resultado. Então, aqui na minha amostra, o que eu defini? Através desses mecanismos de compensação, ou seja, passei a amostra negativa, positiva, esses marcadores sozinho, eu consegui definir que ponto que eu posso considerar positivo e que ponto eu posso considerar negativo. Então, no caso dessa amostra aqui, eu considerei que até a 11ª e meia aqui, tá vendo? Até aqui, eu considero a amostra negativa. Daqui, desse ponto em diante, eu considero positivo. Para CD3, conjugado com FITS. Agora, e para o CD4? Eu considerei que a 10 elevado a 0 até quase 10 elevado a primeira aqui em meio, tá vendo? Daqui para cá, considero negativo. E aqui, desse ponto aqui em diante, considero positivo, tá? Então, esse foi o resultado que eu consegui. Então, isso pode ser diferente dependendo da compensação aí das amostras do paciente. E isso aqui, gente, que eu falei para vocês, vocês podem fazer tanto de forma online lá, no processo de aquisição da amostra do paciente, ou offline, fazer essa análise offline no FlowJo, tá bom?
Então, já que eu considerei que daqui para cá é negativo, daqui para cá é positivo para CD3, e daqui para cá é negativo para CD4, e daqui para cá é positivo para CD4, o que eu fiz? Fiz um gate aqui com um quadrante para determinar, tá vendo? Portanto, como que vai ser o resultado aqui? Essa parte aqui, tá vendo? Que está negativo para CD3 e também negativo para CD4, então são células que não são nem CD4 nem CD3, tá vendo? Ó? Neste quadrante estão as células CD4 e CD3 negativas, são células que não são linfócitos, porque às vezes no momento que eu estou pegando aqui essa população, pode ser que venha um pouco de depri, pode vir um pouco de monócito junto, e acabou que veio para cá, tá vendo? Agora, olhando para cá desse lado direito, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo células que são CD3 positivas, tá? Mas que são negativas para CD4, que está aqui na parte de baixo, certo? Então, esse quadrante aqui são células linfócitos T, tá? CD3 positiva e CD4 negativa. Então, são outros linfócitos que não são TH, ou seja, são linfócitos que não são T-helper, não são linfócitos TCD4, tá? Olhando agora para esse quadrante aqui, você quase não enxerga nada, tá vendo? Então, esse quadrante, o que significa aqui? São células que são CD4 positiva, mas que são CD3 negativa. Então, são células linfócitos TCD4, mas que não tem marcação de CD3. E esse quadrante aqui? Esse quadrante são as células CD4 positiva e CD3 positiva, ou seja, essa aqui é a minha população de interesse desses pacientes que eu quero analisar, linfócitos TH, linfócitos T-helper, tá vendo? Então, aqui é a minha população de células de interesse, é isso aqui que eu vou laudar para o médico, de quanto que o paciente tem de CD4 positivo e CD3 positivo, porque aqui deu positivo para CD3 e deu positivo para CD4, tá bom? Além disso, também eu posso fazer quantificação de linfócitos, posso ver também com relação à altura e tamanho do linfócito, que a gente chama de no doublets. Posso também, tá vendo, ao mesmo tempo, analisar diversos tipos de populações de linfócitos ao mesmo tempo na minha aquisição. Aqui mostrando também outro tipo de marcação, CD8 e CD4, mostrando as populações de células, olha que bonitinho. Então, eu posso ver outras marcações de células bem, né, mais delineadas, né, do que nessa outra população. Aqui mostrando outros tipos também de linfócitos, tá vendo? Então, eu posso fazer diversos tipos de marcação. Aqui está mostrando CD4, só CD8 e os dois juntos, tá? E qual que é os dois juntos? Junto com outra marcação. Aqui são 3 marcações, tá vendo? Posso ver célula somente com CD1, CD4, posso ver célula somente com CD1, CD8, posso ver célula com CD4, CD8, mais o CD1, tá vendo? São 3 marcações. Então, a citometria, de fato, permite dar diversos resultados. Quanto mais você marcar essa célula, mais você pode brincar aqui com diversos tipos de resultados diferentes. Aqui mais com relação aos dados coletados, o dot plot, como eu falei para vocês, né, de você ver a dispersão de células, aqui, for scatter, só scatter, depois você abre o gate aqui para ver a marcação, tá vendo aqui CD4, CD8, então mais uma vez, CD8 negativo, CD4 negativo, CD8 positivo, CD4 negativo, CD4 positivo, CD8 negativo, CD8, CD4 positivo, tá vendo? A citometria de fluxo permite, então, analisar diversos tipos de marcadores de superfície ao mesmo tempo. Quanto mais laser tiver inserido, mais robusto ele é, então você consegue fazer várias marcações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quiser marcar linfócito B, linfócito T, CD4, CD8 ao mesmo tempo, no mesmo tubo, eu posso, desde que eu tenha vários lasers inseridos e que eu consiga ter vários fluorocromos diferentes e que cada um não tenha aí competitividade com relação à emissão de comprimento de onda. Então, você pode ter diversos tipos de resultados em somente um tubo da amostra do paciente, tá bom? A citometria de fluxo tem kits específicos para CD3 e CD4, pode analisar a espécie específica, pode quantificar total relativo, tá? Aqui alguns marcadores que são bastante utilizados na rotina de imunologia, então CD3, CD4, CD8 é os mais comuns que a gente trabalha na imunoclínica, tá? CD19, porque marca linfócito B, CD20 também, marca linfócito B mais maduro, CD45, célula hematopoética, marcador de NK, CD56,
Também se utiliza para analisar leucemias, então cada tipo de leucemia tem o seu painel de imunofenotipagem, porque cada tipo de leucemia, tá vendo? Ó, leucemias mieloide tem esses marcadores, leucemias linfocíticas ou enfermidade residual mínima tem esses marcadores, linfomas e mielomas tem esses marcadores, então eu posso pegar todas essas marcações aqui, todas elas e marcar em uma amostra de um paciente, desde que o citômetro seja mais robusto, tá bom? Aplicações clínicas, citometria. Então, analisar a população linfocitária, pode diagnosticar leucemia, linfoma, diagnosticar e acompanhar mieloma, detectar células neoplásicas, monitorar a quimioterapia do paciente, analisar reticulócito, HPN, diagnosticar anticorpo antiplaquetário, analisar conteúdo de DNA, quantificar célula-tronco, avaliação imunológica de paciente transplantado de infusão linfocitária. Tá vendo? Então, eu tenho muita aplicação clínica para a citometria de fluxo, tá bom? E eu vou deixar esse aqui é o site do YouTube que está mostrando aquela empresa da citometria, mas quem tiver interesse de fazer citometrista, tem que realmente fazer um curso, tá? Tem que fazer um curso avançado e é a prática. Mesmo curso teórico, você não vai aprender de fato, tá bom? Tem que ser na prática, tá bom, pessoal? Por hoje é isso e boa noite.